Bom, boa noite, nós somos alunos, nós somos acadêmicos, né, da Universidade do Estado de Mato Grosso, do curso de Administração Pública da Universidade Aberta do Brasil. Meu nome é Cristiano. Daiele. Meu nome é Jonathan. E nós vamos estar fazendo a apresentação do seminário discursivo que fala sobre as práticas da administração pública. Lembrando que as práticas da administração pública têm um breve histórico voltado para os antigos pensadores da época, em si que vem aprofundando, né, desde 1837, se eu não me engano, que fala sobre os princípios da administração pública. Eu vou fazer um breve relato para vocês. Então nós temos aí os princípios práticos da administração pública, né? Então, na primeira etapa dessa disciplina, que é o nosso seminário, né, integrador, ou seminário 1, que vai falar sobre esses princípios. Para nós poder termos uma compreensão melhor, porque quando se trata de administração pública, lembrando aí que não se trata apenas do setor público municipal, ele abrange como um todo, seja o setor público municipal, seja o setor público estadual, seja o setor público na esfera federal, né, do Poder Executivo local, estadual e nacional. Temos aí, a administração pública desempenha um papel central nos objetivos das Nações Unidas. Lembrando aí que essa pesquisa, através das práticas das administrações públicas, ela abrange a todos os países. Lembrando que nós temos a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, que é uma organização internacional que abrange tanto os países, né, desenvolvidos quanto os países emergentes, né, que são os países subdesenvolvidos da época. Temos aí que cada país, cada capacidade de Estado vai abranger 3 expectativas aí, né? Na sua primeira, de suas instituições democráticas garantindo os direitos humanos, tornando legítimo o governo. Ou seja, quando se fala de administração pública, né, nada mais cita como a própria forma de governar, porque em si a administração pública ela abrange, né, não só o governo, que seria o poder executivo, como principalmente o serviço público, porque dentro do serviço público, né, nós temos as 3 esferas que nós vamos falar logo a seguir. Se você quiser falar sobre primeiro, segundo e terceiro. Começar as 3 esferas aí, né? Isso. Bom, aqui a gente vai começar a falar aqui sobre as 3 esferas, então eu vou ler aqui primeiramente. Em primeiro lugar, nós temos ali as instituições políticas e democráticas, garante os direitos humanos, tornando legítimo o governo. Em segundo lugar, a qualidade das políticas públicas, ou seja, do conjunto de ações e decisões do governo, são voltadas para a solução de problemas da sociedade, em especial de suas políticas econômicas e sociais. E em terceiro lugar, nós temos aí como qualidade da administração pública, implementa as leis e políticas de uma administração pública que no passado exigia eficácia e que hoje exige eficiência. Então nós temos aí essa questão de que antes se exigia mais eficácia, como hoje também a administração pública ela não olha somente para os resultados, né? Como ela olha também para a trilha, olha para a eficiência daquilo que é feito dentro da administração pública. Bom, só fazendo um relato assim do que o Jonathan colocou aí, né? Nessas 3 esferas aí, né? Quando se fala ali de políticas democráticas, seria todos os direitos voltados para o cidadão brasileiro. Na segunda esfera tem uma qualidade das políticas públicas, né? Que é chamado também o conjunto de ações que todos os governantes atuam. Seria como se fosse um plano de ação dentro de cada governo, onde ele vai trabalhar no sentido de garantir na resolução desses problemas ou não, junto com a sociedade. Na terceira esfera, ele fala sobre a qualidade da administração pública, que nós, né, eu coloco por mim como um servidor público estadual, nós temos que priorizar um bom serviço prestado aí à comunidade, né? Ou seja, às pessoas que vêm procurar a gente em busca de alguma solução ou em busca de alguma outra informação. Aí só citando aí que nós temos o núcleo estratégico do governo, que precisa contar com serviços públicos profissionais de nível superior, de mais alta qualidade, que trabalhem ao lado de políticos eleitos na tomada de decisões governamentais. Então, só lembrando aí que, né, o político, pelo fato dele ser eleito, ele
passa a ser o quê? Ele passa a ser um administrador público, por mais que ele foi eleito pela população. Aí coloca-se também que uma importante contribuição que as Nações Unidas podem dar a seus países membros é oferecer uma definição ampla e flexível dos princípios práticos da administração pública, que facilitem o atingimento dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Princípio que, uma vez aplicados, aumentarão a capacidade do Estado, tornando mais eficaz o núcleo estratégico, e mais eficientes os serviços sociais e científicos. Lembrando que, quando se fala de serviço público, ele sempre vai estar no sentido de garantir um serviço de qualidade, não só com eficiência, mas com eficácia, garantir um serviço bom à população. Então nós vamos falar aqui sobre agora a estrutura do Estado, seria a estrutura de organização, que assim diz: a questão não é saber se o Estado deve ser unitário ou federal, ou seja, ele como só, mas quais serviços deveriam ser prestados diretamente pelo Estado, por meio de servidores públicos, estatutários, contratados ou efetivos, as quais o Estado deveria terceirizar, mantendo ao mesmo tempo a responsabilidade sobre elas. Então ele fala aí sobre o serviço, que uma vez, quando não se exige aos profissionais habilitados, profissionais profissionalizados ou os profissionais capacitados, o Estado ele pode abrir um leque aí no sentido de terceirizar o trabalho. Lembrando que no Estado de Mato Grosso nós não temos nenhum serviço terceirizado do serviço público como pessoa, a não ser os serviços prestados na área de serviços gerais, na área de limpeza ou na área de alimentação escolar. Tá. Vamos falar aqui sobre o tipo de estrutura administrativa do nosso Estado. Lembrando que quando se fala Estado, ele abrange como um todo, a nível de Estado, estadual, a nível de município ou a nível de Brasil também. Esse tipo de estrutura administrativa do Estado tem um impacto direto sobre o serviço público. Em princípio, os serviços públicos não devem trabalhar para agências, a não ser as reguladoras, e naturalmente não trabalharão em organizações não governamentais. Tais organizações têm um duplo papel, o da prestação de serviço e o da responsabilidade social. Aqui é o primeiro que está sendo considerado. No entanto, ressalta o documento, nós estamos lendo, a administração pública pode ser reforçada, dando poder à sociedade civil e às organizações não governamentais, para mobilizar a comunidade, usar de suas habilidades e capacidade para prestar serviços, promover os interesses dos pobres e manter os funcionários públicos responsabilizados. Então, nesse ponto, ele coloca quando os serviços públicos eles é voltado para a comunidade, seja ela escolar, seja ela em qualquer outro setor. O que isso quer dizer? Ele vai voltar para um trabalho social. Lembrando que no nosso país nós temos vários trabalhos, algumas empresas particulares que aderem a esse trabalho social junto à administração pública local. Um exemplo claro aí nós temos a Unesco, nós temos aí a TV Futura, que trabalha também que voltada para uma educação social. Nós temos também aí o Grupo Santander. Então são exemplos de empresas privadas, que quando fala de setor público não quer dizer que apenas o serviço público presta um serviço à comunidade, mas lembrando que nesse tópico ele lembra que que há essa estrutura que seria mais ou menos um convênio entre essas empresas particulares aí para prestar um serviço de qualidade como uma forma de parceria à comunidade. Nós vamos ter um mais específico chamado Princípios da Administração Pública, que nas democracias contemporâneas, as mais antigas, a administração pública é uma ferramenta essencial para a boa governança e a consecução dos objetivos de desenvolvimento do milênio. De acordo com esse pressuposto, o Comitê de Administração Pública e Gestão para o Desenvolvimento propõe ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas os seguintes princípios básicos para a gente ter um entendimento melhor. Nós temos aí o princípio relacionado à estrutura de Estado, de como ela está organizada, que o Estado ele fornece diretamente por meio de seu serviço público estatutário, que é voltado para o profissional concursado ou contratado, somente as atividades exclusivas do Estado, isto é, as atividades que envolvam o uso do poder do Estado. Porque quando fala no uso do poder do Estado, seja ela local, seja ela estadual ou seja ela nacional, ele está voltado para o chamado também os convênios, que nós temos aí a ONU, que seria a Organização das Nações Unidas, e ela que trabalha diretamente com esses países que necessitam de uma estrutura melhor. Quer falar, John? Então, aí eu estava escutando nosso colega comentar
E eu fiz aqui um breve resumo. Eu gostaria de comentar um pouco sobre essa questão social e sobre a estrutura, né, administrativa, que o Bresser lá ele coloca bem resumido esses princípios práticos da administração pública, e são coisas que estão interligadas, essa questão de Estado, estrutura de Estado e essa questão social. Então o Bresser resume que tem que se ter transparência, né, no exercício da administração pública, tem que ter responsabilização, participação do cidadão e eficiência e eficácia, como já foi comentado. E o Bresser também indica fomentar a terceirização de serviços. É importante ressaltar que o Bresser ele já tem uma base ali, esses princípios dele já estão baseados no decreto de lei 200 de 1967, que envolvia esse planejamento, descentralização, controle, coordenação, e são todas tentativas de reformar o Estado, e começou a acontecer lá no governo Castelo Branco, né? Aí depois disso nós vemos lá os princípios da Lei Federal de 1988. A gente deve lembrar que esses princípios não são os mesmos do decreto de lei 200 que eu acabei de comentar. Todavia, esses princípios do decreto de lei 200 de 1967, eles não foram revogados, eles continuam a valer, né? Então nós vemos aí os princípios constitucionais de 88, são questões que estão fundamentadas uma a outra, né? Nós vemos ali na Constituição de 88 os princípios constitucionais, que são 4, né? Os princípios históricos, que são legalidade, impessoalidade, a moralidade e a publicidade. E é bom lembrar também, né, que o artigo 1 lá da Constituição de 88, ela já deixa claro para a gente que a participação do cidadão deve ser uma supremacia no interesse público sobre o interesse privado, porque esse aí é o princípio e a base, né, do direito administrativo. Por enquanto Bom, só complementando o que o nosso colega colocou, né, um ponto que encaixa bem nessa questão do ponto que ele relacionou são as chamadas práticas de gestão. É como os nossos governantes eles trabalham a administração pública em cada setor do nosso país. Né? Ele até coloca, em um mundo onde a mudança tecnológica e social é cada vez mais rápida, os servidores públicos devem ser mais autônomos na tomada de decisões. E em compensação, eles, assim como as agências que administram ou para as quais os serviços sociais e científicos são terceirizados, devem ser mais responsáveis perante a organização do Estado e sociedade. Ele fala sobre a questão quando ele delega funções ao profissional do serviço público aí, né? Então, por mais que o governante ele foi eleito, né, dentre esses nós temos aí os seus assessores, e que esses assessores eles devem sim ter, né, o poder nas mãos no sentido de tomar a melhor decisão dentro do seu setor de trabalho. Aí temos, de acordo com esses princípios, né, são adequados tanto às sociedades desenvolvidas quanto às sociedades em desenvolvimento. Porque lembrando que em alguns países, né, os chamados antigos países emergentes, essa estrutura de administração pública, essa prática em si voltada para o setor público, infelizmente ainda não existe, né? Ela é mais voltada aos países, né, mais desenvolvidos. Mas nada impede que esses países subdesenvolvidos, né, podemos dizer assim, que eles não possam também aplicar as práticas da administração pública no seu local de trabalho, sendo que desde que estejam adaptadas às suas necessidades e circunstâncias específicas de caso a caso. Em uma sociedade de pobres e duais, particularmente, né, chamados os africanos, e os países do continente africano geralmente são os países mais emergentes que nós temos aí no nosso mundo. Então essa ajuda externa, que seria, né, dos outros países desenvolvidos, né, estará aliado, né, ao sentido de propriedade das políticas e práticas administrativas adotadas, porque nem sempre, né, os países subdesenvolvidos vão conseguir fazer com que essas práticas da administração pública, né, consiga surtir efeito nesses países emergentes ou países subdesenvolvidos, até porque vai depender muito das políticas públicas que é aplicada dentro de cada país, e fazendo com que essas reformas, né, exigidas possam implementar objetivos sustentáveis, né, ou objetivos graduais, né, que seria por um longo prazo aí. Nem sempre esses países que necessitam de uma prática mais avançada
na administração pública vai ter resultado aí esperado de imediato. Bom, dentro dessas práticas da administração pública aí tem um tema de extrema importância que seria, né, a aplicação do princípio da moralidade, né, que seria o princípio da moralidade, da ética, né, dentro do serviço público, que é o que mais abrange. Lembrando que cada setor local ele tem o seu chamado código de ética a ser aplicado. Então, quando nós falamos de moralidade, a gente se lembra mais da conduta pessoal. Mas a moralidade, ela não somente está ligada à conduta pessoal, como ela também está ligada aos atos dentro de determinada instituição, aos atos e políticas, no caso da administração pública também. E o agente público, ao atuar, ele não pode desprezar o elemento público da instituição, ou melhor, da sua conduta. Ele não pode focar apenas na lei jurídica. Ele tem que prezar bastante a moralidade, ele tem que prezar bastante os padrões éticos internos da própria instituição. Ou seja, quando ele vai atuar, nós temos uma lei jurídica aí dentro do país, dentro do Estado, mas não é somente isso que é prezado dentro da administração pública. É prezado também a ética e a moral e que cada instituição possui dentro do seu setor. Então, a moralidade, ela no âmbito da administração pública, ela tem um duplo critério, o da moralidade objetiva e da moralidade subjetiva. O aspecto moral subjetivo do ato administrativo, ele deve ser determinado pela intenção concreta e não somente pelo fim que o compõe. Ou seja, quando nós pensamos no aspecto moral subjetivo, nós vamos dizer que o administrador ou o agente público ele não pode pensar somente no fim que ele vai chegar, no resultado que ele vai chegar. Ele tem que pensar no caminho que ele vai tomar para chegar a determinado resultado, que é esse caminho que vai determinar se ele vai estar agindo moralmente ou não. E a partir do momento também que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inseriu o princípio da moralidade, a moralidade administrativa entre os de observância obrigatória pela administração pública, ela veio permitir que o ato administrativo imoral fosse considerado tão inválido quanto o ato administrativo ilegal. Só isso. Bom, gente, só contribuindo o que ela colocou no sentido, né, da moralidade, da legalidade dentro do setor público, né, como eu tinha colocado, nós temos, por exemplo, né, o Código de Ética Profissional do Servidor Civil do Poder Executivo Federal, que ele define, né, com clareza o que o nosso colega acabou de colocar. Então, vamos fazer uma leitura aqui. O servidor público ele não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Que a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre essa legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Sendo assim, a moralidade administrativa ela constitui-se modernadamente, né, num pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. Bom, pessoal, dentro do conceito de práticas da administração pública e dentro da moralidade e a legalidade no setor público, né, esperando que nós possamos ter dado uma contribuição aí, né, esclarecimento mais sobre essa questão.